Vocês sabem qual é a diferença entre arrebatamento e segunda vinda? Tem diferença sim, e hoje nós vamos dar uma olhada nisso. A gente já vem estudando este assunto e já entendemos que arrebatamento é um movimento de ser puxado com força. E ele está relacionado a algumas expectativas. Vamos dar uma olhadinha? O que os discípulos perguntaram para Jesus logo antes da sua ida ao céu? Você sabe? Havia uma expectativa deles, e lá em Atos capítulo 1, versículos 6 e 7, você pode ver. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Olha que pergunta bem específica, porque havia no coração deles essa expectativa. Nós vamos ver alguns versículos do Antigo Testamento relacionados a esse estabelecimento do reino. Eles estavam aguardando isso. Aí Jesus disse: olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Ele não deu corda para os discípulos em relação a essa pergunta. E ele diz: olha, não compete saber tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas vamos lembrar sempre que ele recomendou que a gente olhasse para o broto da figueira e broto das outras árvores. Mas no coração dos discípulos havia essa expectativa do estabelecimento do reino. E a gente pode encontrar em Daniel e Zacarias, temos outros textos, eu escolhi esses aqui, falando da vinda de um rei e o estabelecimento deste reino. Daniel 7, 13 e 14 diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. E em Zacarias também fala que o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Então apenas dois textos que eu escolhi aqui falando de um rei e de um reino. E no coração dos discípulos revela essa expectativa. Aquilo que eles tinham perguntado para Jesus tem relação com essas profecias. E nós vemos que Daniel falou de 70 semanas sobre o povo de Israel. A gente chegou à conclusão que a última semana ainda não foi cumprida. Não encontramos elementos que pudessem suprir todos os pontos específicos dessa profecia. Então, o entendimento, a conclusão que chegamos é que ela ainda vai se cumprir. Porque está escrito lá em Daniel 9:27, especificamente, falando de um ser, uma pessoa, né, um líder, que ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então fala de uma semana, que na metade dessa semana vem um assolador. E essa semana está relacionada a Israel. E Daniel 12:1 diz: e haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Nós temos em outro texto que fala tempo de angústia de Jacó. Então essa última semana não vai ser uma semana muito leve, principalmente para Israel. E nós temos uma situação que no Novo Testamento foi revelado um mistério. E esse mistério é um mistério da igreja. Paulo fala várias vezes, fala mistério. O que é um mistério? É algo que não tinha sido revelado. Principalmente relacionado aos profetas do Antigo Testamento. Eles não conseguiram enxergar a igreja, por isso que ele fala: olha, isso aqui é um mistério. E a gente pode encontrar em Efésios, eu só peguei as partes principais, né? Efésios capítulo 3, e aí ele diz assim: ó, me foi dado conhecer o mistério, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens,
a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Então aqui está falando da manifestação de Deus, de Jesus Cristo, do Evangelho para os gentios. Isso é um mistério. Em Colossenses 1, 26 e 27 fala que a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, que vem endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Romanos 11, 25. Então, a igreja é um mistério. Mistério por quê? Porque não ficou claro nas profecias do Antigo Testamento esse mistério para os judeus. Eles não conseguiram enxergar isso, os profetas não conseguiram enxergar isso. Então Paulo está esclarecendo nesta vinda de Jesus, porque os judeus estavam aguardando o Messias para a instauração do reino, e não aconteceu isso. Então a vinda do Messias foi partida em duas etapas: a primeira vinda como servo sofredor, e a segunda vinda como o rei soberano, eterno. Veja a diferença. Mas os profetas, quando apontaram para esse Messias, e a interpretação que eles tinham à época era de que seria uma vinda só para a instauração do reino. E essa vinda foi dividida em duas partes, né? À medida da explicação de Paulo aqui, por conta da revelação do mistério da igreja. E ele fala também de outro mistério, e esse mistério é o do arrebatamento, que está relacionado à igreja. Olha lá, 1 Coríntios 15, 51, 52, ele diz assim, ele começa assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O nós aqui ele está falando para a igreja. Arrebatamento está vinculado à igreja. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, ele diz: olha, por quanto mesmo o Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, Paulo relata esse mistério que é a nossa transformação enquanto somos arrebatados, levados para estar com o Senhor nos ares. E aí, nós vamos olhar os textos bíblicos que mostram a diferença entre arrebatamento e segunda vinda. Arrebatamento é um mistério e ele está relacionado ao mistério da igreja. Então, o arrebatamento é para os crentes. E a segunda vinda já foi profetizada no Antigo Testamento, temos textos no Novo Testamento também, e está relacionado ao retorno de Cristo para Israel. Vamos dar uma olhadinha? Veja aí a tabela que eu vou colocar para vocês. João 14,3 diz assim: voltarei e vos levarei para mim. Isso é Jesus falando que ele iria voltar. Ele estava falando sobre as moradas na casa do Pai que ele estava preparando, e que ele voltaria e os levaria para mim. Na segunda vinda, o Senhor vem com miríades dos seus santos, está lá escrito em Judas 14. Então, ele vem com os santos. Aqui em João 14, ele volta para os santos, e Judas fala do momento onde ele vem com os santos, que é a segunda vinda. Como que vai acontecer o arrebatamento? Num abrir e fechar de olhos, 1 Coríntios 15, 52. E Apocalipse 1,7, ele fala que todo olho verá. Todo olho é toda a terra.
porque são dois momentos diferentes. E esse discernimento nós precisamos ter à medida que a gente vai lendo os textos e vendo que tem algumas coisas que são diferentes, que não pode ser exatamente o mesmo momento e a mesma situação. 1 Tessalonicenses 1,10 diz assim: esperar dos céus e seu Filho que nos livra da ira que há de vir. A última semana é uma semana de ira. Nós vamos ver que é o momento da tribulação, qual nunca houve. E a ira não está reservada para a igreja, segundo este texto aqui. Lá em Zacarias 14:3, então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações. Quer dizer, quando Israel estiver encurralado lá na grande tribulação, o Senhor vem para livrar Israel. E em Tessalonicenses ele vem livrar a igreja. Na linha seguinte você pode ver ali 1 Tessalonicenses 4:17, que seremos arrebatados com eles nas nuvens para um encontro com o Senhor nos ares. E naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, Zacarias 14:4. Lembrando que o Antigo Testamento viu a segunda vinda para início do reino milenar. Nós vamos estudar isso mais para frente. Nós vemos também aqui em relação ao arrebatamento que o próprio Senhor descerá do céu. 1 Tessalonicenses 4:16. E em relação à segunda vinda, diz que ele enviará seus anjos com grande som de trombeta e estes reunirão os seus eleitos. Nós podemos ver isso em Mateus 24, 31, 13, 39 e versículo 49. É diferente. Primeiro, o próprio Senhor descerá do céu para a reunião com os seus, com os crentes. E no outro, ele vai mandar os anjos reunir os eleitos. A outra diferença é que voltarei e os levarei para mim, João 14:3. Em relação à segunda vinda, diz: o Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Mateus 13, verso 41. Você percebe as sutilezas das diferenças que nós podemos efetivamente trazer os versículos, quando nós pensamos sobre eles, nós conseguimos colocar na relação que eles têm com o evento que vai vir, tanto o arrebatamento quanto a segunda vinda. A outra diferença aqui é esperar dos céus o seu Filho que nos livra da ira que há de vir. Então aqui tem alguns versículos que você pode verificar relacionado a esse livramento desta ira. Mas em Apocalipse 19:15, que está falando na grande tribulação, da sua boca sai a espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. É Deus derramando a sua ira sobre as nações. Ele vem livrar Israel, porque Israel está padecendo também a ira do Senhor. Ele vai ser pressionado nessa última semana a reconhecer o Senhor. Tem um versículo que diz que em Zacarias, que eles verão a quem transpassaram. Então todos os judeus verão Jesus vindo para salvá-los da situação que eles vão estar lá no final da última semana de Daniel. Não há sinais para o arrebatamento. A gente vive por fé e não pelo que vê. Mas para a segunda vinda, sim. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Os homens desmaiarão de terror. Os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Essas são as principais diferenças relacionadas a esses dois grandes eventos. Nós temos então traslado no arrebatamento para os crentes, e na segunda vinda não há
traslado de ninguém. No arrebatamento, os santos transformados vão para o céu. E na segunda vinda, os santos transformados voltam à terra. No arrebatamento, a terra não é julgada. Mas sim, na segunda vinda, a terra é julgada e a justiça é restabelecida. No arrebatamento é um acontecimento iminente, a qualquer momento, sem sinais. Mas a segunda vinda segue-se sinais preditos e definidos, inclusive finalizando a tribulação, aquela última semana de Daniel. O arrebatamento não é mencionado no Antigo Testamento, mas a segunda vinda, sim, várias vezes, vários textos estão lá no Antigo Testamento. No arrebatamento, apenas os crentes são envolvidos. A segunda vinda afeta todos os homens. O arrebatamento deve acontecer antes do dia da ira, e a segunda vinda conclui o dia da ira. No arrebatamento não é feita referência a Satanás, mas na segunda vinda ele é acorrentado. No arrebatamento, Cristo vem para os seus, e na segunda vinda ele vem com os seus. Ele no arrebatamento vem nos ares, mas na segunda vinda ele vem até a terra. No arrebatamento ele toma para si a sua noiva, e na segunda vinda ele vem com sua noiva. E a questão que fica para nós agora é: quando que vai acontecer esse arrebatamento? Em que momento? Antes do dia da ira, antes da tribulação, no meio? Ela é parcial, ela acontecerá no final da tribulação, antes da vinda, da segunda vinda do Senhor. Como será isso? Veremos isso no próximo bloco. Fica com a gente. Sabe, quando a gente conversa sobre arrebatamento, nós precisamos considerar uma série de outros conceitos. A gente já conversou um pouquinho sobre escatologia pessoal, que é o mais importante deles, porque fala do meu destino, onde eu vou estar nisso tudo, nessas profecias todas, qual é o meu lugar. Porque a gente entende que as profecias são específicas para